Olá, hoje vamos ter mais um evento relativo às benzedeiras do Paraná. É um evento do Museu Paranaense, que faz parte da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Paraná, e em parceria com o Museu de Arqueologia, né, e Etnologia da Universidade Federal do Paraná. E com a presença de 2 antropólogas fantásticas, né, a diretora do documentário Instalações Rituais, nos quais a gente vai dialogar, né, sobre esses mensageiros e mensageiras do sagrado, né, que materializam uma parte do divino, né, nesses altares. E nisso a antropóloga Gesline Braga, que é uma premiada e reconhecida nacionalmente, né, pelos documentários etnográficos, ela vai nos contar, né, sobre como ela a concebeu esse documentário e um pouquinho da narrativa, né, e também com a que foi a orientadora na academia da Gesline, né, a professora, a Liliana Mendonça Porto, que é da Universidade Federal do Paraná, né, que eu já tive a honra de participar de alguns eventos junto com ela e que tem um conhecimento fantástico sobre comunidades tradicionais e que também vai mostrar como, ela desenvolve esse trabalho com vários pesquisadores, né, nacionais, internacionais e especialmente aqui no Paraná, dentro da Universidade Federal do Paraná. Então, eu sou Cláudia Aparelada, sou arqueóloga do Museu Paranaense, meu doutorado é na Universidade de São Paulo, mas o mestrado eu fiz aqui na Universidade Federal do Paraná. Eu sou da primeira turma do mestrado em antropologia social. Então, foi a partir desse momento, trabalhando no Museu Paranaense há 35 anos, e também no mestrado em antropologia, que eu me aproximei dessa temática e me encantei. Então, é com muita honra que eu passo a palavra primeiro para a antropóloga Gesline Braga, que é doutora também, e depois para a doutora Liliana Porto. Vamos lá. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Liliana. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria imensamente de agradecer o convite. Sempre eu fico muito feliz assim, quando sou chamada para falar, especialmente do Instalações, que é não só a temática de pesquisa das benzedeiras, assim como o documentário, são bem elementares na minha trajetória como antropóloga e até indissociáveis dela, né? Enfim, então, eu venho da fotografia, e minha pesquisa com as benzedeiras começa num trabalho como fotógrafa, né? E nesse trabalho como fotógrafa, eu começo a me deparar com as relações que as benzedeiras têm com a fotografia, que inicialmente se apresentava como uma recusa de ser fotografada, por elas acreditarem que poderiam não aparecer, ou que poderiam aparecer como santa nas fotografias. E depois eu começo a perceber a frequência com que se benziam fotografias, né? Então, existiam essas benzedeiras que eu estava pesquisando nesse primeiro momento, que era em Campo Largo. Elas atendiam uma grande quantidade de consulentes ali diariamente, mas todos esses consulentes sempre tinham fotografias às mãos, né? Que era uma forma de benzer pessoas que não estavam presentes. E aí eu fiz uma especialização em fotografia na UEL, que teve como tema a fotografia no imaginário das benzedeiras, fiz um ensaio fotográfico sobre esse tema, isso já foi em 2004, e ingressei no mestrado na Universidade Federal do Paraná, na antropologia. A Liliana Porto foi minha orientadora,
pesquisando as relações das benzedeiras com a fotografia. Nesse processo de pesquisa do mestrado, eu me deparei de forma recorrente com a fotografia de São João Maria, que é um santo não canônico de várias regiões, né? Inicialmente até eu achava que fosse uma região muito específica, mas hoje eu vejo que é de várias regiões do Paraná e de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, e que tem uma relação com a Guerra do Contestado, inclusive. E esse retrato era sempre o mesmo, estava presente nos altares de forma centralizada, e sempre existia alguma história em torno desse retrato. Nessa mesma proporção, assim, eu também comecei a observar muito a forma como os altares eram construídos, né? E comecei a pensar que existia alguma coisa além do sagrado, além da religião ali, né? Que existia toda uma concepção estética que tinha relação com toda a lógica da benzeção, né? Então, o arranjo dos altares, a forma como as imagens eram ressignificadas dentro do altar, como a disposição dos objetos produzia sentidos. E aí eu ouvi uma vez, né, um termo que era que o santo estava instalado no altar. Falei, puxa, é isso, né? O altar também é uma instalação de arte contemporânea. E eu sempre fui muito próxima às artes, sempre gostei muito de arte contemporânea, né? Falei, nossa, isso é, né? Tem uma relação de fato nesse instalar, nesse produzir, que é uma produção, enfim, estética, né? E aí eu apresentei esse projeto para uma bolsa de produção artística da Funarte, que não existe mais, infelizmente, né, como várias coisas nesse processo de desmonte que a gente está vivendo. E eu recebi um prêmio para fazer esse documentário, que eu fui muito abençoada, assim, não só por ter recebido o prêmio, mas também pela forma como eu conduzi o prêmio, porque eu fiz o projeto dizendo, né, olha aqui, nessa região, que é a região metropolitana de Curitiba, tem uma série de benzedeiras que cultuam esse retrato. Então, eu imagino que na região do Contestado isso deva acontecer também, e eu quero ir lá para ver. Basicamente essa, né, a ideia inicial. E aí eu não fiz uma pesquisa prévia. Então eu fui a campo e eu fazia um contato pré com algumas pessoas, com a Secretaria de Cultura da cidade, mas eu fui fazendo como se de fato eu fosse alguém que procurasse uma benzedeira. E naquela época já era muito engraçado que quando a gente perguntava para as pessoas falavam, não, isso não tem mais. Mas todo mundo sabia pelo menos 3. E aí também, né, uma das técnicas era perguntar para mulher com criança, porque mulher com criança sempre sabia de uma benzedeira. Então, e isso foi feito nessa dinâmica de chegar, explicar para as benzedeiras e elas, né, toparem fazer e assim ter uma entrega muito grande para o primeiro contato, né, de todas elas. E aí, enfim, naquela época, né, eu já pensava no termo benzedeiras, porque a maioria eram mulheres, então eu não achava certo usar benzedores, mas eu também pesquisei homens, né? E eu tinha um contato mais estreito com o seu Darcy, que é o senhor que aparece na primeira cena do documentário. Enfim, porque ele morava em Campo Largo, ele conhecia meu pai, adorava meu pai, então eu tinha muita inserção com ele. E o seu Darcy tem uma história muito, ele quase se vê como o João Maria também, sabe? Ele fala, porque eu não ponho calçado no pé, porque faz não sei quantos anos que eu não uso sapato, falava, né? E aí eu fiz essa proposta para ele, seu Darcy, o senhor já foi no museu? Vamos no museu e tal, e ele achou legal e topou, né? E aí a gente também, assim, né, uma outra coisa que foi de muita bênção assim para o filme, que na ocasião tinha uma exposição da Conselho Estilística que tinha tudo a ver com o documentário, porque falava de objetos, porque uma das fontes também era o Bachelard, que era uma referência bibliográfica para mim, porque tinha objetos que lembravam muito altares na exposição, tinham flores expostas, né? Então o seu Darcy, inclusive, pegava as flores e falava, essa flor é camélia, a camélia serve para isso. E a ideia era justamente dar uma dimensão de uma quebra, né, entre o que a gente pensa como o popular
e a arte que está dentro do museu, principalmente essa arte contemporânea e conceitual, que eu queria mostrar que, de fato, qualquer um pode acessar e pode ter a sua interpretação a partir daqueles referenciais. Enfim, foi muito especial, assim, né? O seu Darcy, ele morreu faz uns 2, 3 anos, talvez. E quando ele morreu, uma das netas dele entrou em contato comigo e falou assim: olha, você realizou o sonho do meu avô, porque ele passou a vida inteira falando para a gente que a gente ainda ia ver ele num filme. E quando você fez esse filme, era o sonho, né, da vida dele, que ele passou falando para os netos que iria um dia acontecer. E aí ela falou assim para mim uma coisa que eu acho muito importante para a gente refletir sobre os sentidos desses registros, né? Que eles não são para a gente, né, de forma alguma, assim, que não são só para as nossas pesquisas, mas que eles produzem inúmeros outros sentidos. E ela falou assim para mim: agora com o seu filme, o meu avô nunca vai morrer para a gente, porque a gente sempre vai continuar vendo e ouvi-lo, né? Então, eu acho muito legal, né? O antropólogo Mário Chagas, ele fala com muita frequência, assim, né? Que se a museologia não serve para a vida, ela não serve para nada, né? Então, eu acho que é essa dimensão, assim, né? Porque eu sempre comento, assim, que as benzedeiras, a prática da bênção pode ser tradicional, mas a forma como elas ressignificam as coisas é totalmente contemporânea e pós-moderna, né? Porque para elas, enquanto a gente está discutindo se é o virtual ou se é o real, elas estão fazendo live de benzeção, elas estão benzendo por WhatsApp, né? Que é a grande novidade, porque Instalações é um documentário que já tem 11 anos, né? Ele faz 11 anos esse ano. Eu acho que ele é muito atual, tenho muita vontade, inclusive, de refazer essa trajetória, não só, né, para voltar a ver essas mulheres que foram muitas e foram bem marcantes, assim, eu sei que algumas delas, infelizmente, já morreram, como a dona Cidina, que é uma benzedeira de Rebouças, que já tinha mais de 90 anos na época, mas também para entender um pouco como que a continuidade está se dando nesses locais, né? Porque nesses últimos 10 anos, uma das coisas que eu tenho, de fato, achado mais interessantes, assim, no processo, é porque esse discurso da retórica da perca, que, está acabando, não vai existir mais, ele deu uma guinada de uma forma impensada, pelo menos por mim era que as benzedeiras mesmo falavam, né? Que ninguém vai continuar, porque as minhas filhas não querem mais, o que faz muito sentido, né, no contexto familiar, porque é um processo de muita doação ser benzedeira, né? Tem toda essa lógica do dom, que você não pode cobrar, que, enfim, que você tem que receber as pessoas a qualquer hora na sua casa. Então, é muito comum, assim, que as casas das benzedeiras nem tenham muita privacidade, porque é muita gente sempre procurando, né? E aí, só que o que eu assisti, assim, especialmente nos últimos 5 anos, é um processo onde grupos urbanos de mulheres que tiveram relações muito de ancestrais não imediatas, assim, né? Não avós, ou talvez bisavós, ou tenham uma memória, é através desses círculos de sagrado feminino, buscando os saberes dessas benzedeiras e se dizendo, se colocando numa condição de aprendizes de curandeira, de aprendizes de benzedeiras, que é uma forma de continuidade, que não é, obviamente, a forma tradicional, né, onde necessariamente essa ideia de que se precisa de um dom para benzer, ela praticamente desaparece, né, porque daí ele se torna um aprendizado, que é uma lógica que eu acho que a Thaisa deve trazer um pouco no trabalho dela, que em Rebouças, em São João do Triunfo, as benzedeiras fazem oficinas de benzimento, né? Então, é uma lógica de algo que se pode ser aprendido, de fato, e isso vem acontecendo nesses contextos, né? Então, as relações com a fotografia também mudaram. Eu ainda, né, não escrevi a respeito, mas mudaram no sentido de que, quando eu pesquisei, ainda era fotografia impressa, ainda era uma fotografia que se colocava no meio da Bíblia, e hoje em dia essas fotos são mandadas por WhatsApp, né? Então tem uma outra dinâmica também, que não é mais a mesma, mas que eu acredito ter uma mesma lógica, né? De que é no sentido de que elas conseguem manipular a realidade, conseguem produzir através
dessa manipulação desses objetos produzir a cura, onde a fotografia, se impressa ou não, ou virtual, é o mesmo mediador, né? Então, é essa ligação imediata com o referente que elas buscam, não importa qual seja o suporte, né? E aí, assim, outra questão que eu também acho bem importante a gente pensar, e que eu acho que o documentário traz, e eu acho que cada vez a gente tem que pensar mais nessas conexões, até porque eu, como sou muito híbrida e gosto de dialogar com outras áreas, é algo que parece que sempre a gente tem que buscar uma dissolução, que é essa dicotomia da arte popular com relação a uma arte acadêmica ou erudita, né? Que ela precisa se dissolver, porque o artista popular ele não é um ingênuo, ele não é simplesmente um repetidor de formas, né? Existe tanto conceito na arte popular quanto na arte erudita, e nesses altares que a gente vê, eles têm toda uma lógica que é uma lógica de uma construção de um repertório, né, de um campo cultural que vem do catolicismo popular, mas que vem também de referências artísticas, né? Isso que eu acho interessante a gente pensar, né? Você vê um altar é uma produção que tem total relação com o barroco que foi constituído no Brasil, né? Não só da forma como eles são arranjadas, mas no próprio desenvolvimento de um gosto da benzedeira por determinadas formas, por determinadas cores, né? Essa presença do azul. Então, não é simplesmente uma estética que não tem referência, né? Ela tem referência e essa construção está num outro lugar, numa outra dimensão. Enfim, era isso. Obrigada. Bem, a narrativa eu acho que foi muito ampla sobre o documentário, maravilhosa a tua fala, muito obrigada. E agora, né, a gente vai ter a fala da professora Liliana, para dar também um panorama sobre toda essa questão das comunidades tradicionais e das benzedeiras e benzedores aqui do Paraná. Bom, olá, né, a todas e todos. Assim, é um prazer enorme estar aqui conversando com você, Cláudia, e com a Gesline. É uma pessoa querida, a gente teve uma relação lá atrás de orientação e manteve essa relação ao longo do tempo, né? E acho que é sempre bom a gente ter esses espaços de conversa, e espaços de conversa de um tema tão significativo quanto, né, tão importante quanto o tema das benzedeiras, né? E eu, assim, ao longo da minha trajetória, eu tive contato pela primeira vez de forma mais intensa num contexto de pesquisa com as benzedeiras no Vale do Jequitinhonha, mas eu nunca escrevi especificamente sobre benzedeiras, né? Embora, como minha tese de doutorado é uma tese que envolve a questão da feitiçaria, a benzeção aparece dentro de um conjunto maior, né, de processos de intervenção no mundo cotidiano através de inúmeras práticas religiosas, entre elas a benzeção. Mas né, foi com o trabalho da Gesline aqui, eu tinha chegado há pouco tempo em Curitiba, na Universidade Federal, e foi bastante interessante, porque, como ela relatou aí, né, e isso se expressa muito claramente no filme, ela já tinha por vir, né, por ter essa formação em fotografia, essa questão da imagem já era uma questão fundamental dentro dos trabalhos dela, então a importância da presença das fotografias, inclusive como material de pesquisa, e aí, desde esse momento da dissertação, né, fica evidente essa estética específica da produção desses altares, né? E mais do que só uma estética da produção dos altares, eu acho que a gente que trabalha em museu, né, é uma coisa muito interessante, porque mostra como
o sagrado passa por esses objetos, que são objetos que compõem o universo cotidiano dessas benzedeiras, né? Então, essas imagens que aparecem em formas de fotos, em formas de imagens, né, em 3 dimensões, mas que se compõem com flores naturais e artificiais, velas, bonecas, né? Você tem toda uma composição ali que não é uma composição, é uma composição que traz um excesso. Esse altar, ele é um altar que tem essa estética do excesso, isso que a Gies fala, né, de uma certa influência de um catolicismo barroco. É bastante interessante de pensar. Mais recentemente também eu comecei uma pesquisa em Ouro Preto, que infelizmente a pandemia interrompeu, né, impossibilitou de ir adiante, mas que era exatamente pensar essa relação entre arte, sagrado e mercado nas imagens e nos espaços religiosos. E pensar isso como o catolicismo brasileiro, principalmente o catolicismo popular, ele passa pelo objeto, né? O sagrado passa pelo objeto, o sagrado se revela no material, né? E esse material vai possibilitar a agência do sagrado. Então, a gente vê ali o tempo todo, e aí, assim, contextos diferentes no Brasil levam a situações um pouco diferentes. Por exemplo, em Minas, era muito menos comum que a gente visse os altares das benzedeiras, porque, em geral, eles ficavam em espaços privados da casa e elas faziam a benzeção no espaço público, né? Aqui no Paraná, essa coisa lá é muito comum, são muito comuns as imagens nas paredes. Então, as casas de interior, né? As paredes, em geral, são recheadas de imagens religiosas, e isso compõe uma estética, né? E aqui no Paraná, esses altares que muitas vezes estão nos espaços centrais da casa, nas salas, né? Que são altares fundamentais, assim, que, inclusive, possibilitam, quando você entra numa casa, perceber a ação do dono da casa como benzedor ou da dona da casa como benzedeira, né? E o que eu acho super interessante disso e muito significativo no filme, né, é porque uma das linhas de conversa sobre benzedeiras nos últimos tempos vem muito nesse conhecimento de plantas e né, num tipo de medicina popular que às vezes deixa de lado esse aspecto do sagrado da benzeção. Quer dizer, se a benzeção tem também o uso de chás, banhos e tudo mais, isso não acontece num contexto, não é como um remédio numa lógica médica, né? Mas tudo isso é perpassado pelo sagrado e intermediado por esses objetos, né? E acho que a Gess consegue trazer isso no filme, né? Ela consegue, porque é bastante interessante, né? Que as falas são falas sobre o sagrado, né? Quando você tem ali toda aquela parte sobre o São João Maria, você tem essas falas sobre o sagrado, né? Sobre a relevância de São João Maria, a força dele, que é algo realmente muito significativo aqui no sul do país, e é muito interessante, né? Porque você vai ter, inclusive, essa ideia de que São João Maria não morreu, ela é curiosíssima, porque as pessoas, então, relatam como elas se encontraram com São João Maria, né? São João Maria está vivo e é como se ele ainda, de alguma forma, em alguns momentos, aparecesse no mundo. Ele não caminha mais pelo mundo. A gente tem até um relato bastante interessante de São João Maria, de um senhor de Pinhão. A gente tem uma websérie, Histórias de Faxinais, no projeto Histórias de Faxinais, lá no MAI. E, além de ter uma benzedeira que é muito interessante, a Inha Galdina, fazendo são vídeos curtinhos, convido vocês para assistirem, né? A gente tem também
os relatos de São João de Lima, do São João, desculpe, seu João Lima, que é afilhado de São João Maria, né? Então, ele conta como ele é afilhado de São João Maria e como ele morreu e voltou à vida por causa do divino. Então, ele faz, inclusive, uma festa para o divino, mas ele relata também esse São João Maria encantado que hoje vive num lugar encantado e que saiu do mundo, né, por causa do comportamento dos homens, mas ele sai do mundo não porque ele morre, né? E aí a gente tem esse santo super especial, porque é um santo que tem fotografia dele, né? Não, algumas benzedeiras têm imagem, são curiosíssimas essas fotografias, porque a gente não vê lugares que vendem fotografia de São João Maria. As fotografias que a gente encontra são todas antigas, né? Mas tem, assim, né? É possível ver no filme que todas as benzedeiras têm uma fotografia de São João Maria, que ele é uma referência fundamental, né? E que ele é esse ser que é humano, que foi fotografado como humano, mas que é também um ser sagrado que não morreu, né? Mas como que tudo isso passa pelo objeto. Então, eu acho que isso é bastante interessante e eu sinto essa força do filme muito, né, para mim, muito nesse sentido, né, de apontar que tá, a gente realmente tem um conhecimento muito sofisticado das benzedeiras, que não é um conhecimento, né, que é um conhecimento que exige tempo, por isso provavelmente a gente não tem benzedeiras jovens, né, porque você precisa, não é um conhecimento qualquer, é um conhecimento adquirido ao longo do tempo, mas que não se restringe ao que a ciência poderia se legitimar como conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento das plantas. Não, é um conhecimento muito mais amplo de uma ordenação do mundo, de uma forma de pensar o mundo e de uma forma de organizar esse mundo, inclusive materialmente, né? E aí, nesse sentido, para ir concluindo aqui minha fala, eu acho interessante a gente pensar no contexto dos museus, porque mesmo museus que têm a presença de cultura popular, essa estética das benzedeiras e esses objetos que são colocados e sacralizados no altar, em geral, não são objetos valorizados como objetos legítimos na representação de uma cultura popular. Né? O que a gente está falando? A gente está falando de flores de plástico, a gente está falando de, né, aqueles rendados de papel, a gente está falando de paninhos de crochê, né, e de imagens que muitas vezes são imagens que são compradas em lojas de santo populares, né, e que compõem essa estética. E eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Porque isso faz a gente refletir, quando a gente pensa nos museus, o que da cultura popular que a gente permite e legitima dentro dos museus e o que é assim característico dessa cultura popular, que é algo que fica realmente marginal, fora dos olhos, né, de quem não faz parte desse grupo. E aí eu queria pensar um pouquinho, né, para finalizar naquilo em como a Gesline terminou a fala dela contando do seu Darcy e do desejo dele de aparecer em um filme, né? E das várias histórias que a gente tem de trabalhos acadêmicos em que as pessoas se sentem, né, felizes, reconhecidas e valorizadas por aparecerem no trabalho acadêmico, e aí, em geral, aparecerem mesmo, seja em imagem fotográfica, seja em imagem fílmica, às vezes até em citações de relatos da própria pessoa com as palavras delas, né? Que é esse processo que a gente tem dentro da nossa sociedade urbanizada, industrializada, de desvalorização desses conhecimentos e da convicção dessas pessoas que elas têm o que dizer, né? Então, tem aquela senhora que termina o filme falando, eu queria ter escrito um livro, mas
Eu não pude escrever o livro da minha vida, mas eu tenho o que dizer, né? Quando ela fala, eu queria ter escrito um livro, ela está falando, eu tenho o que dizer, eu tenho um conhecimento que vale e que eu quero que seja reconhecido. E a outra que fala, né, porque eu faço bem, né? Então, essas mulheres, elas têm a consciência também dessa relação e desse compromisso social, né? E, ao mesmo tempo, uma, uma certa também um reconhecimento de que esse conhecimento nunca é absoluto, né? E que eu acho que se expressa no próprio movimento das benzedeiras com as quais a Thaisa trabalha, que ela pesquisou, que tem o nome de Aprendizes da Sabedoria. Então, é muito interessante que, quando elas vão construir o seu próprio movimento, elas se colocam como aprendizes e não como alguém que traz algo pronto, mas assim, elas se colocam como aprendizes, mas elas têm consciência de que elas realmente já aprenderam bastante e que elas têm o que dizer para que outros também possam se tornar aprendizes da sabedoria, né? Eu Não, acho que, assim, em linhas gerais, era isso que eu tinha para falar. fantástica a tua fala, muito obrigada, Liliana. Você, como professora, né, faz essas orientações que são premiadas, né, e não é por acaso, né, é pela tua capacidade de despertar, eu acho que o potencial ao máximo, né, dos teus Eu acho orientandos. que, assim, aí eu tenho que falar que, assim, tanto no caso da Gess quanto no caso da Thaisa, né, eu tenho que reconhecer, assim, eu espero ter contribuído, mas elas já tinham, né, a Gess sempre teve esse olhar estético, então eu vou falar, assim, que, né, essa produção eu espero ter contribuído para ela, mas eu sei que vem mais do olhar dela do que do meu, né? E a Thaisa tem uma história, né? Ela vem desse mundo faxinalense, né? É, ela nasceu num faxinal e ela tem uma história de décadas aí de relação com as benzedeiras. Então, assim, eu fico feliz no que eu posso contribuir, mas eu tenho a convicção de que elas seguiram esse caminho, assim, né? Por iniciativas próprias, né? E Sim, aí, você. só comentar um detalhe que a Gess não falou, né, e que eu acho que é interessante. Aconteceu uma coisa muito curiosa quando ela foi fazer a pesquisa do mestrado e o documentário, que ela estava grávida, né? E isso foi algo fundamental para ela poder chegar a essas benzedeiras e ter um tipo de recepção diferente, né? Então, isso, não sei se você depois vai querer falar um pouquinho disso, Jesus, mas eu acho que é muito legal pensar isso, né? Porque, assim, é isso, elas sabem que elas têm o que dizer, elas querem dizer, mas a condição da Gege grávida acionava diretamente esse saber delas, né? Esse conhecimento. E isso fazia com que a interlocução fosse até mais fácil, né? Eu vou falar para vocês que eu, quando assisti o documentário, eu fiquei fazendo alguma relação com o que eu já conhecia, né, que eu tive a oportunidade de viajar pelo Paraná, né, com o pessoal na época do paranaturismo, e eu estava fazendo uma série, a pedido deles, de palestras sobre o Piabiru, e eles estavam fomentando, né, um grupo que eu faço parte até hoje, chamado Monge João Maria, porque tem, na maior parte das cidades, dos municípios do Paraná, tem áreas, além das instalações rituais dos altares, tem áreas lá que são as fontes, os olhos d'água, que são, alguns são parques grandes, que a prefeitura, é inacreditável como tem procissões, tem alguns lugares que são um mundo inteiro que está protegido e que é venerado, né? O monge João Maria, na verdade, são 3 monges, né? Então aparece fotografia normalmente de 2 desses monges, e ele é encantado porque, na verdade, ele acaba sendo associado com diferentes momentos, né?
por andanças aí pelo sul do país, mas no Paraná e Santa Catarina, especialmente, eu achava que antes que era meio parelho, mas eu acho que no Paraná é muito mais. Tem uma questão de identidade regional que é muito fantástico, e que aparece no filme no documentário da Gesline, nessa variedade de municípios, né, que você mostrou, né, Gesline, em Palmas, em Campo Largo, em Irati, né? Já comentei que essa minha empatia pela temática, eu tenho um bisavô que era benzedor aqui em Araucária, minha avó, já falecida, também fazia benzimento, me ensinou algumas coisas quando eu era criança, né? E eu sempre achei aquilo como se fosse uma expressão máxima de fé, né? E acho que no filme da Gesline a gente pode ver que essa materialização acontece, né? Sob diferentes formas. Então, eu gostaria de perguntar, Gesline, né? Você falou dessas possibilidades aí de fazer novos filmes, de buscar um conteúdo que fosse mais próximo do que dessas mudanças que vêm ocorrendo, né, tanto na forma de atendimento, né, algumas, com certeza, algumas benzedeiras e benzedores continuam da forma tradicional, né, mas tem outros que passam, e também nessa narrativa que elabora esses altares, né. Como que você acha que esse trabalho Posso a a Eu só queria, antes de passar a palavra para a Gess, Cláudia, fazer só um comentário rápido sobre isso que você está falando, dessa importância do João Maria e de como que, né, essa materialização da fé ocorre, inclusive, fora do espaço doméstico, o quanto essas discussões são importantes, até que para que as pessoas entendam a relevância dessas manifestações como patrimônio material do Paraná. Porque a sim, gente teve, por exemplo, há pouco mais de entre uma década e meia, algo muito triste no Parque do Monge, lá na Lapa, que o IAP fechou. Era um parque de romaria, né? Era um parque que tinha toda essa presença, essa marca física da presença do monge ali, era um lugar de referência, e o IAP fechou com a ideia de revitalização, e depois, quando ele reabriu, por exemplo, porque aí isso é bastante interessante também, todos esses movimentos populares para centros de romaria, eles envolvem comida, eles envolvem certos tipos de sociabilidade, que aí eles acabaram com isso lá no Parque do Monge. Então, eles fecharam um parque que era uma referência fundamental na região, reabriram posteriormente, mas reabriram, por exemplo, acabando com a lanchonete que existia na entrada do parque, e pensando o parque não como um parque híbrido de patrimônio natural e de patrimônio cultural, mas considerando o patrimônio cultural como algo que colocava em risco o patrimônio natural, né? Acho que é bem importante a gente pensar isso, assim, que pensar esses espaços como espaços de patrimônio cultural e material, né, que se materializam ali, é fundamental, inclusive, e aí a Thaisa também trabalha muito com as lutas das benzedeiras em torno da proteção dos olhos d'água de São João Maria, né? É muito interessante pensar como se constrói essa territorialidade e reconhecer a relevância dela para que a gente consiga, né, e que elas consigam manter essa sua relação com o território, que, por exemplo, no caso da Lapa, foi bastante comprometida.
Eu acho que é uma questão de ampliar os diálogos para que, na hora dos gestores fazerem decisões assim, profundas, né, na gestão de uma unidade de conservação, como sempre foi o Parque do Monte da Lapa, não se perdesse algumas coisas que eram essenciais, que realmente te aconteceram interrupções, né, mas eu acho que sempre, tem que se pensar que fazer o reconhecimento e a divulgação de todo esse imaginário das benzedeiras, né, e por isso que eu acho que é muito importante esse documentário da Gesline, porque ela chama atenção para coisas que são comuns dentro do Paraná, mas que muita gente trata como invisível, né? Então, eu acho que eu passo agora para a palavra para a Gesline para debater, então, o que ela planeja, né, para esse futuro e como ela pensa isso. Nossa, tem um monte de coisa para falar. Primeiro, eu quero dizer que a Liliana está sendo modesta, que, obviamente, assim, tem muito do olhar dela, não só nesse trabalho, mas em outras coisas que eu fiz, mesmo depois, quando deixei de ser orientanda da Liliana, né? Então, Liliana, não seja modesta, que tem muito de você, sim, com certeza. Inclusive, né, a gente fez outros trabalhos depois, assim, então... E eu acho que isso é uma coisa que a gente deve louvar e mencionar sempre, né, que é, a generosidade e a amizade que se constrói no processo de orientação, que é raro, né, que muitas vezes as pessoas se veem muito mais detonados pelos seus orientadores do que acolhidos, né, e com a Liliana sempre foi uma parceria, e assim, muito por causa da generosidade dela e do entusiasmo, né, então é muito prazeroso ter uma orientadora que é entusiasta do trabalho e que gosta do tema, então a gente sempre conversou muito, sempre foi muito bom tudo isso. Então, enfim, a Liliana mencionou essa questão da gravidez, né? Então, durante o mestrado eu fiquei grávida 2 vezes, não foi só uma, né? E aí eu acho que tem tudo a ver, né? Porque foram as 2 pesquisas, tanto a da dissertação quanto do filme, eu estava grávida. A do filme eu estava bem grávida, né? Eu já estava assim, dá para ver no filme, né? Elas benzendo na barriga. Então, era até engraçado, né? Porque às vezes elas sentiam até pena, né? Mas como que você está viajando grávida e tal? Tinha toda uma, né, uma coisa de cuidado mesmo. E é muito interessante isso, porque não só essa prática de benzer, mas também de ensinar, né? Então, na primeira gravidez da Aurora, eu nem sabia que estava grávida, uma benzedeira olhou para mim e falou assim, você está grávida? Eu, não, ela está sim, é uma menina, né? E aí elas não só pensavam em me benzer, mas também em me ensinar coisas que eu podia fazer para que as crianças fossem bem benzidas, né? E aí, do Benedito, que foi esse processo mais rápido, que daí eu tive mais contato, inclusive, com as benzedeiras lá de Rebouças, foi bem interessante. Eu até falei que elas me conheceram grávidas, né? E aí sabiam que era o Benedito, e elas achavam lindo ele se chamar Benedito. E aí acho que elas nem sabiam o meu nome, porque elas costumam me chamar de mãe do Benedito. E aí, na minha dissertação, eu falava também, né, desse processo de inserção, da metodologia, né? Não só pela gravidez, mas porque também eu fiz pesquisa em Campo Largo, que é a cidade onde eu nasci, e que meu pai era muito conhecido, as benzedeiras gostavam muito do meu pai. Então, aí, e me chamavam de filha do Getúlio, né? Aí eu falei que eu ia escrever um artigo falando assim, nunca fui eu, de filha do Getúlio a mãe do Benedito. Porque também tem toda uma coisa para se pensar isso, né? Você sempre ser reconhecida, tudo bem que meu nome é difícil, né? Mas por meio de um homem, né? Enfim. Mas sem dúvida nenhuma, assim, eu acho que o fato de ser mulher e o fato, né, não só de estar grávida, mas de ter filhos, esse universo é um universo que o processo todo começa por meio da criança, né? A bênção sempre é da criança, assim, as bênçãos clássicas, né, são bênçãos de criança,
embora as benzedeiras sejam totalmente, né, diversifiquem, assim, o seu métier de cura, porque hoje em dia, né, muitas delas falam que tratam depressão, estresse, que são, né, doenças bem contemporâneas. Enfim, queria falar um pouquinho também sobre a coisa do São João Maria, que alguns desses retratos vem escrito neles, São João Maria, 180 anos, né? Então, esses 180 anos dá essa dimensão dessa vida. Mas alguns pesquisadores, alguns historiadores, ali, especialmente na área do contestado, dizem que bastava andar, ter barba e benzer, que as pessoas chamavam de São João Maria, né? Tanto que, inclusive, na minha dissertação, que assim é um outro filme que eu gostaria de ter feito e não fiz, eu, né, registro uma aparição de São João Maria durante muito tempo, em Bateias, que é assim relativamente acho que uns distante, né, do centro de Campo Largo, 50 quilômetros por aí. Desculpe, não é Bateias, é São Silvestre. O velhinho de São Silvestre, que era visto como uma continuidade de São João Maria. Isso foi fotografado, caravanas foram atrás dele, né? E a dona Joaquina guarda as fotografias dessa passagem assim como um tesouro, né? De que realmente ela pôde conviver com ele. Então, é essa ideia mesmo, né? De uma... quase que a mesma imortalidade da fotografia que é nessa figura continuada, né? E não só isso, né? Então, ele também vem de outras formas, como locução interior, né? Muitas vezes elas ouvem, tem sonhos, enfim, ele está mesmo, de fato, né? Nesse grande imaginário. Outra questão que eu queria falar também, que a Liliana falou, que eu acho super importante a gente mencionar, eu também fiquei lembrando dessa situação lá da Lapa, né? Que realmente, assim, eu fui, fiz umas fotos super bonitas, quando eu voltei, não estava mais nada. E era muito triste de ver, porque tinham coisas coladas nas pedras. E, assim, esvotos muito antigos, de porcelana, de essas placas, né, que são de tipo de cobre, assim, e elas foram retiradas mesmo. Então, retirar esse material das pedras produziu um dano, inclusive, nas pedras, né, porque elas estavam fixadas. Então, são várias questões assim que a gente tem, não só com esse tipo de patrimônio material, mas que muitas vezes a sobrevivência do patrimônio material impõe o enfrentamento com o próprio Estado, né? Que é esse processo, né? A gente tem isso com o queijo mineiro, que a descontinuidade do queijo estava totalmente associada a normas sanitárias. Então, por isso, né? Eu vejo cada vez mais a importância. A gente está num processo crítico de desmonte do próprio IFAM, mas a necessidade da presença de antropólogos que pensem o patrimônio material dentro do Estado, né, em todos os órgãos, e também esse despertar das pessoas, porque é muito interessante como as pessoas no discurso valorizam, mas na prática não, né? Então, assim, muitas vezes eu ouvi nas cidades que eu fui, as pessoas assim, nossa, mas por que você está pesquisando benzedeira? Para quê? Né? Qual que é a importância disso? Então, esse processo de sensibilizar as pessoas de que isso é um patrimônio, de que isso ainda produz sentido na vida delas, e da Mas, né, relevância que tem de se manter essas identidades locais, né? Mas isso se faz com política pública, né? não, e Eu é acho que interessante, né, Gess? Porque às vezes as próprias pessoas que te perguntam por que você está pesquisando isso são as pessoas que vão procurar as benzedeiras no momento de necessidade, né? Então, assim, exatamente. como o que é um conhecimento que é desvalorizado do ponto de vista público, né? Embora seja acionado o tempo todo, né? Sim. E por isso, realmente, essa fala, né, da benzedeira que queria escrever o livro do seu Darcy são falas tão importantes, né? De querer estar num filme, quer dizer, as pessoas sabem que elas têm o que dizer, elas sabem a importância do conhecimento delas, né? Mas isso, assim, é reconhecido quando a pessoa vai procurá-la. Tanto que isso é super comum nos relatos de benzedeira, né? Curei
uma criança nos Estados Unidos que ninguém curava, né? Assim, na Um Itália, médico, um padre. né? Mas, por outro lado, na hora da política pública e na hora do discurso público sobre o saber, sobre a saúde, sobre, né, o valor de um projeto estético e tudo mais, tudo isso desvaloriza aquilo que elas representam, né? E também, né, eu acho que assim, não é um exemplo meio distante, assim, não tem muita relação com o tema, mas é super importante para a gente refletir, né? Eu participo também de um grupo de pesquisa sobre o italiano, que é o idioma que os italianos falam aqui no Brasil, né? Então, que já é uma modificação do italiano. E nesse grupo abriu um subgrupo que é dos arquitetos, eu estou trabalhando diretamente com esses arquitetos. Então, uma discussão que a gente faz assim, né, que essa italianidade do europeu, ela é super valorizada, ostentada, se fala, mas na hora de preservar até o patrimônio material, não acontece, porque daí se valoriza essa Europa que ficou lá, e não o paiol, né? Não a casa de madeira. Então, é um discurso que fica distante quando a gente vai falar em patrimônio, né? O que é patrimônio? Então, vamos construir um portal, né? E então, as benzedeiras, de certa forma, quando elas falam, um médico indica que tragam as crianças aqui, ela está dizendo, né? A ciência também me legitima, e é isso que o aprendiz da sabedoria vai fazer, né, ali nos municípios do sul do Paraná, que é o próprio Estado dando essa legitimidade para a benzedeira atuar, que o Humaniza SUS também trazia, né? Essa simetria entre os saberes, que é super importante, né? Que você está dialogando com as pessoas e que, de fato, cada vez mais, né, a própria medicina caminha para isso, né? Falando de coisas como medicinas que vão se incorporando, que vão dialogando, que não estão colocadas mais em dois pontos que são opostos, né? Então, enfim, mas é isso, né? Acho que daí a gente fala não só da importância do patrimônio, mas a importância da presença também de antropólogos dentro desses espaços de decisão, né? Em várias instâncias, assim, a gente vê essa necessidade de se pensar essas questões, porque senão as coisas vão sendo tratadas como de pouco valor, né? De pouca importância, e enquanto elas ainda têm ação na vida das pessoas, né? E aí, por fim, e também, né, você falou a questão da territorialidade, acho super importante para pensar alguns contextos, né, como, por exemplo, do contexto que você conhece muito melhor que eu, né, Liliana, dos faxinais, como essas relações, elas estão ligadas ao território, né, não só por uma construção de saberes, por determinados tipos de bênçãos serem muito específicos dos lugares, mas pelo que se tira daquele lugar, né? Então, essa própria relação até com as vertentes, né? Com os olhos d'água de São João Maria, né? Então, é super importante isso sim para a gente pensar. E aí a pergunta da Cláudia. Então, Cláudia, o que acaba acontecendo assim na minha trajetória é que eu entrei no doutorado com um projeto de pesquisa que era sobre altares, que era para pesquisar, né, ir mais a fundo nessa relação do altar com a arte, né, com a arte afro-brasileira. E no meio do caminho eu acabei mudando o tema da pesquisa e acabei pesquisando a patrimonialização da capoeira, que foi super bom, assim, porque me abriu também, né, outras oportunidades de estar, porque, assim, eu gosto da área acadêmica, né, dessa coisa do fazer acadêmico, mas eu gosto muito mais do campo, né, e gosto muito mais de estar sempre em campos diferentes. Então, eu não me vejo muito, assim, sabe, eu não me vejo como uma antropóloga de um tema só. Pelo contrário, né? Então, eu acabo abrindo muitas frentes de pesquisa. E como eu, enfim, sou uma pesquisadora independente, né, hoje,
eu acabo muito mais fazendo as pesquisas no decorrer do que eu vou conseguindo produzir, né, pensando em termos de editais, de políticas públicas, de outros tipos de trabalho. Então, muita coisa acaba ficando, né, nessa, principalmente pelo fato de estar desinstitucionalizada, né? Se eu estivesse dentro de uma instituição, não necessariamente eu poderia seguir esse trabalho, mas outras pessoas, né, através do meu trabalho, poderiam seguir. Então, assim, eu tenho essa vontade de voltar a campo, de fato, de pesquisar as benzedeiras, de pensar mais sobre essas relações, até porque faz tempo, as últimas coisas que eu escrevi, né, eu tenho um artigo que eu falo sobre os altares, que é a arte do excesso, mas eu me vejo, assim, cada vez mais estreitando a relação com as artes, né, no sentido de não só em termos de produção, de discussão. Então, eu acho que, caso, né, eu fizesse um novo documentário ou uma nova pesquisa sobre benzedeiras, sem dúvida nenhuma, a arte ainda, a arte e patrimônio material, né, porque, assim, eu me vejo hoje como, né, quando eu até falo, qual é a sua linha de pesquisa? Eu falo antropologia visual e patrimônio material, que é o que eu tenho feito, né. Então, eu penso muito, assim, nessa questão, que acho, assim, que é o trabalho que eu tenho muito desejo, assim, de fazer, é continuar pensando esses altares, mas não só nas benzedeiras, mas também pensando em outros tipos de altares domésticos, dos altares afro-brasileiros, né, que são muito ricos, assim, e eu acho que a gente também precisa mostrar esses espaços nesse momento, até como forma de um combate à intolerância religiosa, né? Porque em alguns lugares que eu fui, já naquela época no interior do Paraná, tinha muitas imagens sendo dispensadas por pessoas que estavam se convertendo, né, que estavam se tornando evangélicas e aí não podiam mais adorar imagens. Então, eu acho super importante a valorização desses lugares, justamente, né, para que a gente tenha um processo de salvaguarda também desses espaços que, enfim, né, eu sempre falo assim que além, né, da coisa do altar, assim, quando eu estava pesquisando, eu demorei um pouco para ter essa sacada, assim, que eu procurava nas casas muito a casa dos meus avós, né, porque era o imaginário que eu tinha. A casa da minha avó também era cheia de santo, né, essa coisa de uma estética meio do cartaz polonesa, assim, misturado com imagens. Então, essas imagens sustentam os nossos imaginários, né, fazem a gente lembrar, assim, de onde veio. Então, é isso. É. Bem, eu acho que você, falou muito desse reconhecimento que é fundamental, né, para a questão das benzedeiras e dos benzedores, né, como patrimônio imaterial que eles, são relacionados, mas especialmente em relação a eles mesmos, né, terem a valorização, a legitimidade, né, que possa existir essa carteirinha, mas que ela não seja o que vai dar a legitimidade a eles, né, a própria autoidentificação como benzedeira já deveria ser suficiente, mas se é algum documento que, pode dar maior legitimidade, eu acho que o filme deu legitimidade, né, e acho que a conversa estava fantástica, né, a gente, por causa do formato das mesas redondas, né, elas têm um tempo mais curto, mas a gente pode aprofundar com outros eventos, né, que o Museu Paranaense, está pensando em relação a essa temática, né. A gente quer agradecer muito a participação tanto da diretora desse documentário maravilhoso com a Gesline, quanto a super orientadora, muito generosa, eu acho que essa palavra é a perfeita para a professora Liliana Mendonça Porto,
mas que tem uma modéstia, né, e eu acho que por isso, apesar dela, fomentar tanto, né, a pesquisa, mas ela, sabe compartilhar. É como eu acho, Liliana, que você é como as benzedeiras, né, que mesmo elas dominando um conhecimento vasto, né, elas criam uma associação de aprendizes, né. Então, é porque são tão sábias, que elas sabem que um conhecimento nunca é fechado, né. E então, pensando em um conhecimento nunca é fechado, e que essa mesa redonda ela tem que, se encerrar, eu gostaria novamente de agradecer e gostaria que vocês dessem as últimas palavras para a gente fazer o fechamento. O Museu Paranaense realmente se sente muito honrado pela presença de vocês. Bom, eu também quero agradecer, Cláudia, a você, ao Museu Paranaense, pelo convite, a Liliana, né? Sempre tão bom para a gente trocar ideias. E a importância desses espaços e também dizer que é muito importante, né, o Museu Paranaense como esse museu que traz, né, essa vasta ideia assim do que são esses objetos, né, que nos constituem como paranaenses, ter levado, né, nos últimos tempos, o samba para dentro do museu, né, com a exposição do Maia da Cuíca, depois os clubes sociais negros, e agora também as benzedeiras, né? Então, eu acho que é isso, né? O museu é um lugar vivo, é um lugar dinâmico e é para todos, né? Então, todos têm que cada vez mais ocupar e estar dentro espaços. Eu parabenizo a toda a equipe do Museu Paranaense, que são várias pessoas que eu admiro muito também, por, enfim, né, tornarem o museu esse lugar dinâmico. Obrigada. Eu também só tenho a agradecer né, esse tempo aqui, uma conversa boa, a gente pensar coisas que são fundamentais, né? Eu acho que eu estou aqui também como alguém que é do MAI, né? E a gente no MAI também tem tentado trazer bastante, né? Né? Uma perspectiva de museu aberto, de um museu que dialoga com o contexto social mais amplo, né? Isso que a Gess falou, eu acho que é super importante de trazer o que não é essa história oficial e elitizada para dentro do museu, né? E assim ampliar, né? Se a gente pensa nos museus como espaços de legitimação do que é a nossa história, né? A ampliação dessa perspectiva do que sejam os aspectos legítimos da história paranaense e aí assim, nesse sentido, né? A gente do MAI pode contribuir, mas eu acho que o MUPA, por ser um museu paranaense, né? É um museu que incorpora essa história legítima e pensar que essa história legítima é muito mais ampla é algo fundamental, né? E acho também, né, Cláudia, foi muito bom pensar porque você é da arqueologia, né? E a gente está conversando aqui, arqueóloga e antropólogas, né? Pensando em algo que que eu acho que isso, né? O filme da GES mostra muito bem que esse patrimônio imaterial é material, né? Ele não é só imaterial. Então, assim, como a gente precisa pensar a materialidade do patrimônio imaterial para que ele tenha alguma chance, né, de não ser massacrado, porque você massacra as condições materiais que permitem a existência dele, né? E isso eu acho que é fundamental. E aí, de novo, né, convido a quem viu a mesa, mas não chegou a ver o filme, eu acho que perde, vale a pena ver o filme primeiro, né? Mas a ver o filme, porque eu acho que no filme isso fica muito claro, né? Só é possível realizar, né, as práticas que resultam desse conhecimento porque existe uma materialidade. A gente tem que pensar nessa materialidade se a gente pensa, por exemplo, em salvaguarda, né?
Mas muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada a vocês e a gente espera contar com vocês nos próximos eventos e que essa temática continue em debate. Muito obrigada. Gonçalo de Amarante, casamenteiro das velhas.